Fake news não tem partido político. Durante as eleições de 2018, nós vimos uma enxurrada de fake news que atacavam especialmente os candidatos da presidência da República e que na maior parte das vezes tinham o formato de corrente de WhatsApp. Por mais que portais de fact-checking, pessoas bem intencionadas de diversas atuações diferentes e portais de mídia variados tenham tentado combater as fake news, não dá para discutir, não é questão de opinião. A gente só ainda não sabe qual foi a dimensão, mas é fato que as fake news tiveram algum impacto nas eleições de 2018. Independente de campo político, se existe alguma sensatez em você, você precisa concordar comigo que as fake news são um problema, e enquanto problema, elas precisam ser combatidas. Olá! É bom te ver por aqui, meu nome é Clara Matheus e no Mimimídias dessa semana eu vou falar sobre fake news. Primeiro, uma contextualização e sobre como é a história das fake news no Brasil e depois um pequeno guia, um manualzinho sobre como você pode se proteger das fake news. Eu espero que esse guia faça com que você nunca mais seja enganado e que você nunca mais compartilhe uma notícia falsa. Vamos lá? E esse vídeo aqui é aquele vídeo que é para você mandar para todos os grupos de WhatsApp no qual você já viu uma notícia falsa. Inclusive, se você chegou aqui através de um link, é bem possível que tenha alguém que se preocupa com você o suficiente e acha que você pode melhorar um pouquinho no seu uso das ferramentas da internet, especialmente de aplicativos de mensagem. Então fica aqui que eu tenho algumas dicas para te dar. Nas eleições para a presidência dos Estados Unidos, em 2016, a expressão fake news se popularizou muito, especialmente na boca do Donald Trump. De 2016 para cá, a expressão fake news não só chegou ao Brasil, como a popularização dos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, também aconteceu de forma bem clara. De 2016 para cá, foram 20 milhões de novos usuários de aplicativos de mensagem no Brasil. Esses aplicativos, como o WhatsApp, são uma ferramenta importantíssima para a propagação das fake news e eu aposto um tufo do meu cabelo com você que você já recebeu uma fake news pelo WhatsApp. E eu tô falando de um tufo de cabelo bem aqui da frente mesmo. As fake news estão em todos os lugares e isso é um problema tão sério que foi convocada uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito do Congresso Nacional, para discutir esse assunto. A já chamada CPMI das fake news visa investigar, no prazo de 180 dias, os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis das redes de computadores, bem sobre como os agentes públicos, e o aliciamento e orientações de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. A CPMI consta com 32 senadores, 16 titulares e 16 suplentes, e 32 deputados, 16 titulares e 16 suplentes. Ela foi instalada dia 4 de setembro de 2019 e tem como prazo final dia 13 de abril de 2020. O objetivo final dessa CPMI seria criar os instrumentos legais para combater a criação e o compartilhamento das fake news, mas os primeiros dias da CPMI já foram o mais absoluto ridículo. A verdade é que, por mais que a iniciativa pareça bem intencionada, ela é mais polêmica do que parece. O jornal Intercept, por exemplo, que desde o escândalo Vaza Jato se viu parte inseparável da discussão a respeito da liberdade de imprensa no Brasil, publicou um artigo de opinião intitulado "Criminalizar fake news é uma péssima ideia", que defende exatamente o que o título indica. A preocupação da Tatiana Dias e do Leandro Demori não é a curto prazo. A questão que o artigo aponta diz respeito ao problema que é confiar nos agentes do direito a possibilidade de separar o que é uma notícia legítima do que é uma fake news. E eles citam o assustador caso da Rússia, onde as leis que foram criadas para o combate de fake news já estão sendo utilizadas para proibir qualquer crítica ao governo. Fazendo coro com essa ideia, tem o polêmico Leonardo Sakamoto, mas independente do que você pensa dele, olha só como ele parece sensato quando ele diz isso. Em outras palavras, é preferível uma sociedade que corra notícia falsa, torta e direito, do que uma sociedade em que o Estado regule o que é verdade e o que é mentira. Faz sentido, né? Definitivamente, não dá para ter certeza se criar mecanismos estatais para o combate das fake news é de todo uma boa ideia.
Agora, independente do que diz o Senado ou o Congresso, é fato que todos nós temos um papel nesse combate pelas fake news. Afinal de contas, querendo ou não, você é responsável por aquilo que você compartilha. E com ações absolutamente simples, você pode deixar de ser um agente desse mal que assola o diálogo público no Brasil. Aqui vão algumas dicas. A primeira é óbvia, mas a importância dela é fundamental. Confira as fontes. Vamos propor um cenário fictício. Fictício que deve ter acontecido várias vezes essa semana. Mas assim, você recebe um furo de reportagem, uma super notícia bombástica no WhatsApp. A primeira coisa a fazer, olhar se tem fonte. Se não tem fonte, eu vou ser bem sincera com você, nem leia. Eu não leio. E o motivo pelo qual eu não leio é que se eu leio aquilo acaba ficando na minha cabeça e eu já nem sei mais onde eu vi e eu posso acabar reproduzindo aquelas ideias sem querer e sem a menor intenção, acabar propagando uma fake news. Qualquer um pode escrever qualquer coisa no WhatsApp. Então, se a mensagem chegou e não tem um link, sinceramente, nem lê. Se tem um link, vale a pena olhar 2 vezes, mas primeiro confirma se aquele link é mesmo confiável. Como saber então se um link é confiável? Primeiro, veja se é um nome que você conhece. Se não for o caso, fica a dica. Finais de endereço como .com.br é um bom sinal. Endereços do tipo blogdomané.blogspot.com não é um bom sinal. A segunda dica é: confira a data. Já aconteceu com você de ler uma notícia e ficar de queixo caído e só depois perceber que, na verdade, aquela notícia ela é até verdadeira, mas que ela é antiga? Já aconteceu comigo. Muitas vezes, notícias reais viralizam fora do contexto de publicação e acabam gerando muita confusão. Então, crie esse hábito de, antes de ler uma notícia, sempre olhar a data. E se não tem data, isso é mais uma pista de que talvez aquela fonte não seja de todo confiável. A terceira dica é: leia. Você já checou a data? É realmente uma notícia atual? Você checou a fonte? Realmente é um portal que parece confiável? Então agora a dica é: leia a notícia, mas leia mesmo, não leia só o título, porque muitas vezes um dos recursos que esses sites usam para viralizar o conteúdo é usar um título que de propósito dá uma impressão que não é exatamente verdadeira. Então, se você lê a notícia e você perceber que na verdade o título é sensacionalista e que ele está indicando uma coisa que ele acaba por desmentir na notícia, nem compartilha, porque vai ter muita gente que vai ler só o título e vai acabar ficando mal informado. A quarta dica é: observe a ortografia e as concordâncias. É sério, é muito comum que fake news estejam lotadas de desvios gramaticais horrendos. E o motivo é simples: elas geralmente não são escritas por jornalistas. E jornalistas, geralmente, sabem escrever dentro da norma padrão. Quando se trata de internet, se na manchete já tiver um desvio gramatical desses, de arrepiar os cabelinhos do braço, nem leia. Se existe desvio gramatical, é bem provável que o conteúdo não seja confiável. Então, enquanto você estiver lendo uma notícia na internet, preste atenção, veja se o texto está bem escritinho. A quinta dica é: saiba que você tem um viés político. Entenda e reconheça o seu próprio posicionamento. Nem tudo que confirma as coisas que você acredita é verdadeiro. Nem tudo que você quer que seja verdade é verdade. Independente daquilo confirmar suas próprias convicções, nada justifica compartilhar uma notícia falsa. Independente do seu viés político, antes de compartilhar uma notícia na internet, de mandar para os seus contatos no WhatsApp, é importante confirmar se a notícia é falsa. Se ela é falsa, não compartilhe. Só compartilhe conteúdos verdadeiros, porque, mais uma vez, você é responsável por todo o material que você compartilha. A sexta dica dá um pouquinho de trabalho, mas se você decidiu que você quer compartilhar a notícia, vale a pena. Pega as palavras-chave dessa notícia e joga no Google. Se você não tem tempo para fazer isso, considere então que você nem tem tempo para compartilhar nada, para divulgar notícia nenhuma. Tá, então você decidiu compartilhar, você tem tempo, você pegou as palavras-chave e jogou no Google. E agora? Você pode observar 2 coisas. A primeira é ver se aparecem outros portais de notícia falando da mesma coisa. Normalmente, quando uma notícia é verdadeira, ela é divulgada em vários lugares diferentes. Raramente uma notícia verdadeira será compartilhada em um veículo só. A segunda coisa boa para observar nessa busca é se você encontra algum portal de fact-checking falando sobre aquilo. E Farsas, Aos Fatos, Agência Lupa, Boatos.org, por exemplo, são páginas que são dedicadas a dizer e pesquisar se uma notícia que está sendo compartilhada na internet é ou não é verdadeira.
É uma ótima conferir o que é que esses sites estão dizendo sobre a notícia que você pretende confirmar sempre que for possível. A 7ª dica diz respeito a imagens. Imagens são suscetíveis de serem editadas. Não acredite em tudo que você vê, especialmente se essa imagem tão bombástica, tão reveladora, está sendo compartilhada no WhatsApp sem ser junto de uma notícia, sem ter fonte, sem ter nenhum tipo de texto. Para confirmar a veracidade de uma imagem, o Google mais uma vez pode ser seu amigo. Você pode tanto copiar o endereço da imagem, se for uma imagem que você viu na internet, ou fazer o upload daquela imagem para o Google. Assim, você pode ver qual é o contexto que aquela imagem aparece na internet e assim checar para ver se ela aparece realmente no portal de notícias e descobrir se aquela imagem é ou não uma imagem real. Se é uma imagem realmente importante e reveladora e não aparece em nenhum grande portal de notícias, chances delas serem verdadeiras são ínfimas. A 8ª dica é: encontrou uma notícia falsa ou uma imagem falsa no Facebook? Denuncie! A plataforma tem ferramentas para o combate de fake news. Colaborando com isso, fazendo as suas próprias denúncias, você ajuda que menos gente seja enganada e que menos gente caia nessas fake news. Por último, mas não menos importante, nunca combata fake news com violência. Eu sei o quanto é desgastante acordar com aquela fake news no WhatsApp, especialmente se ela foi enviada por um compartilhador de fake news em série. Eu também tenho que conviver com frenéticos replicadores de fake news e sei o tanto que é difícil manter a calma e a paciência. Mas, gente, xingar a pessoa nunca é uma boa ideia. Chances são que aquela pessoa simplesmente não tem noção do que o que ela está fazendo pode ser muito prejudicial para a sociedade como um todo. Então, dê dicas para essa pessoa sobre como ela pode melhorar o uso dela da internet. Indique para essa pessoa materiais sobre fake news, como esse vídeo aqui que foi feito justamente para isso. A melhor saída que a gente conhece para combater as fake news hoje é a educação. E você não vai educar ninguém no grito. Do fundo do meu coração, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Você tem mais alguma dica que eu deixei de falar sobre como a gente pode identificar uma fake news? Deixa aqui nos comentários. Conteúdos como esse só são possíveis devido aos assinantes do Mimimídias no Catarse. Com R$5 por mês, você pode contribuir com a sobrevivência desse projeto. As fontes que eu usei para construir esse manualzão de combate às fake news estão, como sempre, no comentário fixado e até a próxima!